Bom dia, está começando mais um Conexão Saúde. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Maria Cota Júnior, é cardiologista, um médico muito preparado que vai explicar para a gente aqui sobre questões como colesterol alto, infarto, problemas de pressão arterial, problema de sopro no coração, enfim. Não perca essa entrevista, o Dr. Cota vai explicar, você pode participar. O telefone é 92, que é o código de Manaus, 99283-4672. Vou repetir, código de Manaus, 92, e o telefone é 99283-4672. Faça a sua pergunta, que durante o programa o Dr. Cota Júnior irá respondê-las. Meu amigo, seja bem-vindo aqui ao Conexão Saúde. Muito obrigado aí por dispor do teu tempo. Sei que você também trabalha aos sábados de manhã. Muito obrigado por se programar e vir ao programa, amigo. Bom dia, Noah. Bom dia, ouvintes. Saiba que é um prazer estar aqui. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo convite e eu acho que a maior intenção aqui é ajudar as pessoas. Então, eu me sinto honrado pelo convite que você me fez. Espero que eu consiga sanar algumas dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores. Com certeza. Bom, já colocaram um assunto aqui, a produção, desculpa, bastante forte, que é o infarto, né? Certo. Mas antes da gente entrar diretamente nessa questão de infarto, só para explicar à população, todo mundo quando fala infarto, pensa no coração, e claro, é o mais grave. Mas infarto nada mais quer dizer do que falta de sangue em uma determinada área. Então, às vezes a próstata infarta, né? Existem segmentos que podem infartar, ou seja, faltou sangue naquela área. Nós vamos, o Dr. Cota vai explicar direitinho quais são esses efeitos de faltar sangue em determinada área do coração. Mas antes disso, quais seriam os fatores de risco que levariam a um homem ou uma mulher ter uma obstrução arterial, chegar a faltar sangue? Então, Noah, existem diversos fatores, né? É comum chegar no consultório e perguntar, mas doutor, por que eu infartei? Então, normalmente não é um único fator, são diversos fatores. Eu vou aqui falar alguns que são os mais importantes. Hipertensão arterial, colesterol alto. Né? O colesterol alto, ele entope as artérias, então quando a artéria fica obstruída, não passa o oxigênio e com isso não oxigena. E aí, se não oxigenar, aquele tecido morre, como o doutor Noah já falou. Mas também temos como fatores de risco a própria idade. À medida que a idade vai passando, aumenta esse risco da obstrução das artérias. Não posso deixar de falar aqui do cigarro, o tabagismo é um fator importante, o próprio sedentarismo, obesidade, e existem outras doenças também que podem colaborar com isso, mas eu colocaria aqui como principal fator mesmo, idade, hipertensão, diabetes, que eu tinha esquecido, o tabagismo, o sedentarismo e a alimentação em si, uma alimentação não saudável contribui. Então, essa história de que o Ministério da Saúde fala que o cigarro pode provocar infarto, não é mentira, né? Cigarro é um veneno, né, para as artérias. Não, o cigarro ele é veneno para tudo no corpo. Eu ainda não vi uma notícia boa sobre o cigarro. O cigarro, ele realmente ajuda o processo de formação das placas de gordura nas artérias. E o processo de formação dessas placas acaba levando à obstrução dos vasos. Sim, então o cigarro é um dos principais vilões e graças a Deus tem diminuído, né? Com o passar dos anos, o número de tabagismo, pessoas que estão fumando, tem diminuído significativamente e a gente consegue identificar isso, inclusive, nos consultórios. Para você ter uma ideia, quando eu estudei na Espanha, a Espanha tem os melhores trabalhos sobre câncer de bexiga. E o câncer de bexiga, um fator de risco importante é o tabagismo. Pra você ter uma ideia, se fumava dentro do centro cirúrgico, tinha uma sala só para fumar dentro do centro cirúrgico naquela época, né? Então, realmente, você é mais novo do que eu, mas quando era adolescente, assim também era, como é que se dizia? Era careta quando você não fumava, né? Então, quer dizer, essa cultura do cigarro acabou, né? Hoje em dia não tem tanto essa cultura assim, você não vê tanta gente fumando realmente como antes. Mas, enfim, desses fatores de risco que você falou, explique para a população essa história de colesterol.
Pergunto porque vocês são cardiologistas e é normal estar no cardiologista e fazer exames de colesterol, né? Sim. Mas, por exemplo, sou urologista e outros médicos que estão nos assistindo aí também sabem disso. É muito comum o paciente chegar, doutor, põe logo aí, quando vai fazer o exame de PSA para próstata, põe logo aí colesterol, essas coisas, né? Então existe uma preocupação, e com razão, da população em respeito a isso. Você poderia explicar assim, bem didático, o que seria essa história de colesterol, qual é a função, o que é colesterol bom, o que é colesterol ruim? Ok, então vamos lá. Colesterol, de uma forma bem fácil de entender, é gordura, né? A gordura que vai... O grande risco desse colesterol, como eu já falei, é entupir, começar a formar placas, essas placas vão aumentando, obstrui o fluxo de sangue. Se não vai sangue, dali para diante, o tecido não é oxigenado e aquela célula vai acabar morrendo. Bem, falando agora sobre o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é aquela partícula que tem a capacidade de até tirar essa placa de gordura. E o colesterol ruim é aquele que adere, começa a grudar a grudar na exatamente, artéria, né? eu acho uma palavra muito legal, grudar na parede. E assim, uma das coisas que muitas pessoas não sabem, dentro do colesterol ruim, existe, isso não está hoje a nível clínico sendo utilizado, mas a nível de pesquisa, nós temos os colesteróis, vamos dizer, que são péssimos e aqueles que não são tão ruins assim. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que têm um colesterol muito alto e que não formou placas de gordura. E aquelas pessoas que nem têm um colesterol tão alto, mas que têm já placas de gordura. Então, o negócio vai muito além, mas assim, a nível prático, clínico que a gente utiliza, realmente é o colesterol bom, que é o chamado HDL, e o LDL, que é o colesterol ruim. Eu não posso deixar de falar, isso aqui é super importante. Normalmente, o paciente chega no consultório, quando eu falo que ele está com colesterol, então o que é que ele fala? Doutor, então eu vou ter que fazer dieta. Realmente a dieta ela é importante, porém ela só é responsável por 30% do nosso colesterol. 70% é o nosso próprio organismo que produz. O nosso fígado tem capacidade de produzir o colesterol. E mais uma coisa, o colesterol é importante. As células do nosso corpo têm moléculas de colesterol, nossos hormônios são feitos com colesterol, então o colesterol ele é importante. O problema é quando esse colesterol está acima dos valores que são aceitáveis, e aí esse colesterol pode provocar o que a gente chama da aterosclerose, que é esse entupimento das artérias. O exercício físico, ele, falando sem colesterol, ele ajuda? Ajuda a aumentar o bom, diminuir o ruim? Ou ajuda. Isso não tem? Não, um dos melhores tratamentos para aumentar o colesterol bom é atividade física. E além do que, quando a gente faz atividade física, a gente acaba queimando caloria, o organismo acaba tendo que movimentar as reservas energéticas do corpo, que é a gordura. Então, o organismo transforma a gordura em carboidrato para a gente poder fazer nossas atividades do dia a dia. Então, a atividade física, ela atua não só naquele momento que a pessoa está fazendo atividade física, mas também aumenta o metabolismo. Então, as pessoas acabam fazendo uma queima calórica mesmo após o exercício. Então, a pessoa faz o exercício de manhã, à noite o metabolismo dela ainda está elevado por causa daquela prática da atividade física, isso aí contribui com o colesterol. Gordura. Isso está queimando, com certeza. Você falou tudo isso aí, que tem que fazer exame de sangue, né? E essa história de que tem a gordura que é mais perigosa, tem aquele cidadão que ele é todo gordo, e tem aquele que tem os braços magrinhos, as pernas fininhas e tudo, mas uma barriga desse tamanho. Existe esse tipo de localização da gordura? Existe uma localização mais perigosa do que a outra, ou que seja um sinal mais perigoso do que outro? Sim. E só voltando um pouco no assunto, com certeza os telespectadores conhecem alguém que seja obeso, mas está com colesterol normal, e pessoas magras que estão com colesterol alto. E aí entra justamente aquilo que eu falei sobre a produção hepática do colesterol. Mas falando agora sobre a gordura, a localização da gordura. A pior gordura que a gente chama de visceral é a gordura que fica no abdômen, é a famosa barriga de chope. Essas pessoas têm um risco aumentado. Não quer dizer que aquela que seja gorda por inteiro não tenha. Tem também o risco, mas o risco maior é aquela gordura abdominal,
que fica no meio das vísceras. Essa gordura aumenta a resistência da insulina. E isso, inclusive, é um dos fatores que pode levar para a diabetes. E a diabetes é um fator de risco cardiovascular muito importante na cardiologia. Certo. Você falou aí na questão, quer dizer, que tem muito magrinho que pode ter o colesterol alto, que pode infartar e até ter um infarto importante e morrer, não é isso? Então, Exatamente. Assim, o obeso tem maior chance de ter colesterol elevado, mas não Sim. quer dizer que vai ter. O magrinho tem menor chance de ter colesterol elevado, mas que pode ter, é isso? Então, por isso que é importante todo mundo fazer seu check-up, todo mundo fazer seus exames, não é? Exatamente. Claro que a obesidade, ela é um fator de risco isolado, mas a pessoa que é magra não pode se sentir segura porque está magra, porque tem uma alimentação saudável. Existem pacientes vegetarianos com colesterol muito elevado, que não fazem ingestão de gordura animal e mesmo assim tem o colesterol alto. Existe também a questão familiar, existe uma doença chamada de hipercolesterolemia familiar, que é onde há uma produção exagerada de colesterol. Não é uma coisa tão rara, mas também não é tão infrequente, a gente pega em consultório. Então eu sugiro, realmente procure um médico, faça seu check-up, peça realmente para fazer exame do colesterol, que é um dos fatores de risco muito importante na cardiologia para formar aterosclerose e, consequentemente, o infarto. Ovo. Quando eu estudava medicina, ovo era um veneno, né? Só pode comer ovo uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. E hoje em dia ninguém ouve falar mais nisso, né? Assim, com tanta... E as pessoas estão comendo ovos com mais frequência. Realmente, ele não se tornou, não é mais o vilão? Como é isso? A pessoa pode comer um ovo todo dia? Vamos lá. O nosso organismo, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Carboidrato, proteína e gordura. O ovo existe a parte clara, é proteica, e a parte amarela tem maior teor de gordura. A gordura também faz parte da nossa alimentação. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: o que faz mal mesmo para o colesterol é gordura animal, e ovo é uma gordura animal. Mas também a gente não pode esquecer, carne tem gordura, peixe tem gordura, frango tem gordura. Então, o segredo é o equilíbrio. Como tudo na vida, até água em excesso faz mal. Então, a recomendação é: você gosta de ovo? Coma seu ovo. Agora, realmente, dê preferência para o cozido. Qualquer coisa que é frito vai ser mais prejudicial. A partícula da gordura, quando ela é frita, ela tem uma maior capacidade para aderir na parede das artérias. Então, a minha recomendação é: você gosta de ovo? Coma ovo, mas não em exagero. E coma cozido? Sim, de preferência cozido, com certeza. Ok. Nós vamos ter que um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode continuar participando. O telefone é 92, que é o código de Manaus, é 992834672. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.